Vamos lá, Efésios, Bíblia aberta, por favor, aí, Bíblia aberta, os irmãos, nas casas dos irmãos aí, abram a Bíblia, por favor, né? Por favor, abrindo a Bíblia, para a gente poder ler então. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 4, tá? Nós estudamos até o 3 e a gente andou muito pouco na última exposição, agora a gente deve andar mais um pouquinho. A previsão é tentar chegar até o verso 12, vamos ver se a gente consegue, tá? Vamos lá então, começando aí, se Deus assim permitir. Paulo ele agora trabalha a unidade da igreja, né? A unidade da igreja. A base da unidade cristã é o assunto agora desses versículos que nós vamos trabalhar. Aí do 4 até o 6, nós vamos trabalhar nessa primeira leitura, tá bom? Primeira leitura aí, Efésios 4, do 4 até o 6, certo? Então, a base da unidade cristã, pode ser um subtítulo aí desse trecho aí. Vamos então. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Muito bem aí. Agora o 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Muito bem. Bom, primeiro aqui que é bom destacar que do verso 4 ao verso 6, nós temos aí, pode-se dizer, a trindade manifestada, né? Textualmente. Porque no verso 4, a gente tem o Espírito, né? No verso 5, a gente tem o Senhor, no caso, Cristo, né? Senhor, Cristo. E no verso 6, a gente tem aí o Pai, né? Deus, o Pai, né? O Pai. Então, Espírito Santo, o Filho e o Pai aí. Então, a Trindade ela é manifestada textualmente nesses 3 versículos aí. Isso é interessante, né? É muito interessante isso, o Paulo colocar isso assim, né? Nesses versículos aí, e dá para perceber claramente aí. Um corpo, há somente um corpo. Claro, a igreja tem só, só um corpo, né? Um corpo. O corpo, claro, né? Logicamente, faz parte do corpo, o cabeça que é Cristo. Não tem como um corpo andar sozinho, né? Ele tem que ter o cabeça, né? E o cabeça é Cristo. Ele está ligado ao corpo. Então, Cristo está ligado, logicamente, como cabeça do corpo, à sua igreja, né? Então, a igreja a Bíblia fala, né? A igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. E o cabeça tem que estar necessariamente, fundamentalmente ligado ao corpo. Não há como a igreja viver sozinha, sem as diretrizes, sem as orientações do seu cabeça, no caso, né, da sua maior autoridade, do seu Senhor, do seu Rei, que é Cristo Jesus. Então está muito claro isso, né? Então a igreja é o corpo, né? Um corpo, não somos aqui vários corpos, né? Não existe igrejas no sentido de igrejas de Cristo, existe a igreja de Cristo. É claro que ela, né, esse corpo, né, tem muitos membros, né? E esses membros, né, porque os nossos corpos têm muitos membros, então é uma ilustração, né? Quando fala corpo, né? No caso, a igreja é um corpo espiritual, um edifício espiritual, e claro que esse edifício espiritual tem muitas pedras vivas que Pedro vai falar.
pedras vivas. E o corpo tem muitos membros, né? E cada pessoa nesse corpo, cada membro, no caso, correspondentemente a uma pessoa, ela vai com certeza receber dons, né? Da parte de Deus para a edificação da igreja, claro, edificação da igreja para, logicamente, cumprir a missão de Deus na terra aqui, para que ela, a igreja, cumpra a missão de Deus na terra aqui. E sempre lembrando que ela tem um guia, ela tem um mestre, ela tem um Senhor, e ela tem, então, Jesus Cristo como cabeça, né? Então ela não manda sozinha, não tem como. Volto a dizer, aqui não está falando igreja, um corpo, não está falando aqui, claro, lógico, de denominações, não tem sentido isso. Existe uma igreja, essa igreja não é o nome A, B, C, D, é o corpo, é a igreja de Cristo, e essa igreja de Cristo é uma igreja que, né, composta de muitos membros, e claro, né, que aquele que crê em Cristo faz parte, é membro desse corpo, né? E ele tem ali uma atuação, e nós vamos ver isso aí depois. Bom, o importante é isso, um corpo, tá? Um corpo. Um espírito, porque realmente, e aqui, claro, refere-se ao Espírito Santo, né? Não me parece que existe qualquer outra possibilidade aqui. Então, refere-se ao Espírito Santo. Então, um espírito, não são vários, é apenas um espírito, o Espírito Santo, que habita na igreja e que, logicamente, né, orienta a igreja, né? Como também fossem chamados numa só esperança. São elementos, né, básicos da vida cristã, né? Esperança. Esperança aqui, geralmente no grego, tem a ver com convicção, com certeza, e não com dúvida, né? Não tem a ver com dúvida, que talvez, não é isso não. É a esperança da vocação, da chamada nossa, né, para participar desse corpo, né, do reino de Deus, do reino de Cristo, né, e tal. Então, uma só também esperança, né, da vossa vocação, que Paulo está dizendo. O verso 5 diz, há um só Senhor, e aí no caso, claro, refere-se ao Senhor Jesus Cristo, não tem vários senhores, apenas um Senhor, claro, lógico, não teria sentido, né? Então, a igreja, né, tem um só Senhor, tá? Um só Senhor, não existe senhores, né? Um só Senhor, que é o Cristo, né? O Filho de Deus. E também diz, uma só fé. A fé aqui, claro, né? Aqui é a fé no sentido de essência. Todo cristão tem esse tipo de fé, né, na vida, né? Tem como mantê-la, até mesmo a questão da sua relação, sua convivência com o Pai, né? E com o Filho, e com o Espírito Santo. É preciso dessa fé, né? E essa fé vem do próprio Deus. Na verdade, é um dom de Deus, né, que Ele dá aos seus servos, então, todo cristão tem essa fé, né, no sentido dessa essência, né, desse meio, desse canal, né, dado ao homem, né, uma fé que acompanha todos aqueles que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, né. Não tem como seguir Jesus, não tem como servi-lo sem essa fé, né. Não tem como, né? Então é a fé que leva-nos, claro, logicamente, né, um instrumento, um canal que leva-nos a conhecer Deus, a relacionar-nos com Deus, e tem a ver, claro, com a nossa salvação, tá? E um só batismo. Aqui já tem muitas ideias aqui, tá? Muitas ideias aqui da questão de um só batismo. Tem gente que pensa que esse batismo aqui refere-se ao batismo nas águas, só nas águas, né? Tem outros que pensam já que esse batismo aqui refere-se ao batismo no sofrimento, no sangue de Cristo. Também existe esse sentido também de batismo, tá? Existe, claro, o batismo nas águas, existe o batismo, no caso, no sofrimento, né, de Cristo.
na morte dele, no sangue dele, esse batismo, né? Todos são lavados, né? Aqueles que creem em Cristo são lavados pelo sangue de Jesus. Existe uma outra ideia também aqui que eu acho bem legal essa ideia. E aí eu gostaria de fazer uma leitura aqui de 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 12 e o verso 13 aqui. Eu acho que é interessante a leitura desse texto aqui. Eu vou encontrá-lo, está aqui, que Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 1 Coríntios, capítulo 12, 13, se alguém aí que está acompanhando quiser, claro, né, abrir a Bíblia e acompanharmos aqui na leitura, parece que esse batismo aqui tem muito a ver com aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 12 e o verso 13 aqui, tá? Eu vou fazer a leitura. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Olha bem, eu vou voltar aqui a leitura para tentar mostrar aqui o que ele fala em Éfesos, fala lá em Efésios, lá, o capítulo 4 lá, tem muito a ver com isso que ele fala aqui. Eu vou ler novamente, o verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então parece que tem muito a ver com esse texto aqui de Efésios 4, tá? E parece que tem a ver com esse tipo de batismo aqui, ó, que ele coloca aqui, e ele fala aqui batismo no corpo, a expressão aqui, fomos batizados em um corpo, ou seja, nós entramos em um corpo, no caso a Igreja de Cristo, e há um batismo nesse sentido, assim, nesse aspecto. Então, alguns entendem que tem a ver, tem esse relacionamento, e que esse, então, batismo aqui refere-se ao batismo do Espírito. Do Espírito. Tá? Seguindo a expressão que pode estar aqui ligado ao que ele disse aqui. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo. Entende? Em um só Espírito todos nós fomos batizados. Então, alguns entendem então aqui que refere-se ao batismo do Espírito. Mas espera aí, como pode? Pode, sim, lógico. Quando Deus visitou a igreja, quando Cristo visitou a igreja, e o Espírito Santo, no caso, ele foi assunto ao céu, e a presença de Deus tomou conta ali em Pentecostes dos discípulos, e o Espírito Santo, então, encheu do Espírito Santo, houve uma manifestação poderosa, sobrenatural do Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo ali estava, na verdade, batizando a igreja. Batizando a igreja. Então é o batismo do Espírito. A igreja estava sendo, digamos, imersa, né, no Espírito Santo. Então, alguns dizem que esse batismo aqui, quando Paulo diz um só batismo, ele refere-se a esse tipo de batismo, né? Batismo do Espírito, que aconteceram quando Deus visitou a igreja com o Espírito Santo e deu poder à igreja. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, se for isso mesmo, lógico que parece, eu acredito que sim, todo cristão, ele é batizado, ele recebeu o batismo do Espírito Santo, todo cristão.
Esse tipo de batismo não tem a ver, a princípio, com aquele chamado batismo que as pessoas chamam de segunda bênção, tal, não. Aqui é a igreja, o corpo de Cristo, sendo recebendo o poder do Espírito Santo, né? Sendo batizada pelo Espírito Santo e pronta para poder, cheia do Espírito, habitada pelo Espírito, imergida no Espírito, pregar o Evangelho, tá? Parece que esse batismo aqui refere-se a isso, bom, alguns entendem aqui que é só, está referindo-se de forma mais, talvez, simples e direta ao batismo nas águas. Pode ser, não estou dizendo que não, até porque também pode ser tudo isso também, né? Nenhuma dessas opções aí, elas são heresias, né? No caso, uma dessas opções é heresia, né? Todas as opções são viáveis, digamos assim, tá? Certinho? É isso daí. Porque, na verdade, a igreja, ela foi batizada no sangue de Cristo, no sentido de que ela passou pelo processo da morte, espiritualmente falando, que Jesus passou quando creu, ela morreu em Cristo. Então ela foi batizada pelo sangue de Cristo. Tá? Nas águas, então, claro, também, todo aquele que realmente encontrou Jesus Cristo, ele claro, né, regenerado e tal, e a esse batismo. Mas eu penso que aqui a referência é ligada realmente ao texto de 1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Parece que sim, e também liga, no caso, a Pentecoste lá, o batismo do Espírito Santo, tá bom? É isso daí. Vamos lá. E também ele continua agora nesses elementos, nessa base, né, da unidade cristã. Ele fala um só Deus e Pai, não temos, né, outros deuses, né? Não cremos em deuses, só temos um Deus, né? E Pai, né? Não tem outro, né? Eu sei que tem muitas religiões aí no mundo aí que são politeístas, né? Ou seja, ela acredita em outros deuses, né? Mas não é o nosso caso, nós acreditamos e cremos num único Deus, né? Então, um só Deus e Pai, né? E a paternidade aí é de Deus aí, tá? E continua dizendo, o qual é sobre todos, porque Ele é sobre todos, Deus o Pai é sobre todos, age por meio de todos. Claro que ele está falando da igreja do corpo, ele não está falando de povos ímpios, não é isso, ele está falando da igreja dele, né? Do corpo de Cristo, né? Igreja de Cristo. Então ele está falando, por isso que a expressão é bem colocada aqui, tá? Sobre todos, age por meio de todos, em todos, né? Em todos, porque Deus está em todos aqueles que creem nele, tá? Não é à toa que, como nós já falamos, a Bíblia fala, né? Que Deus habita, né? Habita na igreja. A igreja é templo do Espírito Santo, então Deus habita, né? Muito bem? Agora nós vamos para a segunda parte aí, nós terminamos a primeira parte, agora vamos para a segunda parte, tá? Agora nós vamos ver o 7, o 7 até o 10 aí, tá? Mais um blocozinho aí, né? Mais 3 versículos, 7 até o 10, tá bom? Aliás, 4 versículos, né? Do 7 até o 10, tá bom? Que começa do 7, né? E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? É uma pergunta que ele faz, né?
vou até repetir por causa disso. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Né? Ele está fazendo aqui uma pergunta aqui. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Muito bem? Para preencher todas as coisas, pode ser. Bom, a segunda parte aqui então, no verso 7, diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Bom, é isso aí, essa graça aqui é uma graça, é claro, é um dom, né? A capacidade, né, que cada um recebe. Tem o corpo, né? O corpo tem muitos membros, e é claro que nem todo mundo tem a mesma capacidade, né? Cada um, Deus coloca para poder edificar, no caso, a igreja, né? E cada um vai funcionar no seu devido lugar, né? Certo? Cada pedra viva, Pedro chama a igreja de pedra viva, né? As pedras vivas. Então, cada pedra viva vai ocupar o seu devido lugar, tá? Cada pedra viva aí vai ocupar o seu devido lugar. É isso que está dizendo. Deu dom, né? É um dom, uma dádiva, uma capacidade aqui. Isso é uma graça de Deus. Então, todo mundo deveria agradecer. Primeiro, deveria todo mundo entender o seu lugar no reino de Deus. Todo mundo deveria entender a sua posição no reino de Deus. Ponto. Deveria, se você que está escutando, você ainda não entendeu o seu lugar, então tem que buscar entender. Tem que tentar entender qual é o seu lugar no reino de Deus. Tá? É isso aí, senão você nunca vai se encontrar no reino, nunca vai se encontrar no corpo. Vai ficar muito confuso, né? Você às vezes é olho, mas você quer ser nariz, aí não dá. Ou quer ser ouvido, não dá. Ou quer ser braço, não dá, não vai funcionar. Você tem que saber se o seu lugar, isso é claro, simbolicamente, né? A maneira simbólica de falar, se você é olho. Olha, espera aí, eu sou olho. Então você se encontra no corpo. Beleza? Senão você não se encontra. Aí você fica tentando ser aquilo que você não é. Você tem que entender o que Deus tem para você e deve cumprir direitinho, né, o propósito que Ele tem na sua vida. Tá? Uma das coisas mais importantes é tentar entender isso. Porque senão você vai ficar lutando, atirando para todos os lados, né? Tentando se encontrar no reino de Deus, no corpo ali, e você, na verdade, vai só arrumar confusão, porque você vai tentar fazer algo que você não foi chamado. Então, é claro que Deus aqui, e a graça foi concedida a cada um, tá? De nós, segundo o quê? A proporção do dom de Cristo, né? Do dom de Cristo, porque isso vem, claro, de Cristo, né? É uma dádiva de Cristo. Né? E, além de ser, obviamente, uma graça de Deus, poder trabalhar, não é motivo de murmuração, de reclamação. Eu sei que tem muita gente que, infelizmente, reclama, né? Reclama do trabalho no reino de Deus, reclama tal, né? Mas, olha, sabe de uma coisa? É interessante, pensei nisso aqui agora. Às vezes é melhor você lidar com gente que está tentando fazer, do que com gente indiferente. É muito difícil lidar com gente indiferente, né? É muito complicado isso. Então, é melhor você lidar com alguém que está tentando fazer. De repente, alguém que está tentando fazer, ele pode até estar no lugar errado, mas ele está tentando fazer, a gente pode orientá-lo para ele fazer o certo, ou atuar na área certa. Claro, isso tudo por Deus, pelo Espírito de Deus, mas aquele que é indiferente, não tem sentido, né? Elilza, boa noite, Deus abençoe. Marivone, boa noite. Não tem sentido, se ele é indiferente, ele não vai querer fazer nada, vai ser indiferente ao corpo, ao reino,
vai ficar em casa, pessoal trabalhando na igreja, visitando, pessoal lá administrando lá a igreja, né, servindo o Senhor, né, e até às vezes tendo uma confusãozinha santa lá, né, tentando às vezes, ou até se confundindo um pouquinho nesse trabalho, mas é melhor isso do que o indiferente. O indiferente, geralmente ele fica em casa, ele não se envolve na igreja em nada. Esse é indiferente. Esse daí já tem um destino certinho para ele, né? Certinho para ele. Deus vai, como ele diz lá no Apocalipse, Deus vai vomitá-lo. É o tempo certinho para ele fazer isso, né? Para Deus fazer isso, porque é indiferente. Não é morno, né? E nem frio, né? Aliás, não é frio e nem quente, né? Não é frio e nem quente, é morno, né? Ao contrário, eu falei errado aqui, né? Não é frio e nem quente, é morno. Então Deus vai colocar para fora, porque é indiferente, não liga, não se envolve, não ora, não lê Bíblia, não evangeliza, não participa da comunidade ajudando ali. Então, eu prefiro lidar com gente que está tentando fazer, tentando produzir no reino de Deus, mesmo às vezes tendo um ou outro momento de dificuldadezinha ali, nesse trabalho, do que com gente indiferente. É horrível lidar com gente indiferente. É horrível. Bom, vamos lá. Então, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Tá? Por isso diz, o verso 8 agora, aí, para quem chegou depois aí, acompanhando, né? Efésios 4, agora o verso 8. Gente, leitura bíblica, exposição bíblica deve ser feita com muito cuidado, com muita cautela, Bíblia aberta aí, lendo o texto, tá? Por favor. É assim que deve funcionar o negócio. Bom, o verso 8 diz, por isso diz, quando ele subiu às alturas, o cativeiro e concedeu, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Levou o cativo o cativeiro, isto é, Cristo capturou aquilo que nos tinha capturado. E o que aconteceu? O que aconteceu? Ele venceu, ele derrotou com o seu poder. É isso que ele fez. Então, a expressão quando ele subiu às alturas, levou o cativo, ele capturou, né, aquilo que nos tinha o quê? Capturado, levou o cativo o cativeiro. Ele fez o quê? E anulou o poder do mal, anulou o poder das trevas. Certo? E deu dons aos homens, né? Deu dons aos homens. Aqui, Paulo, ele cita o Salmo 68, verso 18 aqui. Paulo cita esse texto aqui, ele é lá do Salmo 68, 18. Ele cita, só que há uma pequena mudança aí, para dar, claro, lógico, contextualizando, digamos assim, né? A mensagem que Paulo queria colocar aqui, mas ele cita esse Salmo 68, 18, tá bom? Então Jesus é aquele que, como diz o texto aqui, né, é aquele que anulou o poder do mal, né? Anulou o poder do mal, tá? Ele é aquele que capturou aquilo que, né, tinha nos capturado, né? Ou seja, mas acabou, porque ele anulou o poder do mal na vida da igreja dos seus servos, dos seus santos, né? E deu dons, né, aos homens, né? Deu dons aos seus servos, tá? O verso 9 diz, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Olha bem, algumas pessoas pensam aqui que quando diz assim, que quer dizer subiu, senão que tinha descido até as regiões inferiores da terra. Alguns acham que Paulo está falando aqui que Jesus, no caso, é aquele, claro, que desceu, né, e depois subiu, né, foi assunto ao céu. Ele está falando aqui que nesse período
alguns pensam que nesse período ele visitou, Jesus, né, visitou os mortos, Hades no caso, o mundo dos mortos, mas não parece isso não, queridos, com toda sinceridade, não parece isso não. Parece aqui que ele simplesmente está dizendo que, o que parece mesmo, ele está dizendo que havia descido até as regiões inferiores da terra, que Jesus desceu à terra, né? Simplesmente isso, desceu à terra para a missão de salvar, né, de morrer por nós e tal, ressuscitou dentre os mortos. É isso aqui. Ora, o que quer dizer subiu? Quer dizer, Jesus subiu, senão que também havia descido. Quer dizer, ele realmente desceu. Para ele subir, ele teve, obviamente, que descer. Ele foi assunto ao céu, mas antes ele esteve entre nós aqui. Então ele desceu as regiões inferiores da terra, no sentido de descer a terra mesmo, de vir à terra e cumprir sua missão. Parece que o sentido do texto é simples assim, não tem nada a ver aqui com o mundo dos mortos e nada dessas coisas não, tá? Verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo, quer dizer, o que desceu, né, é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, ou seja, para preencher todas as coisas com a sua glória, com o seu glorioso nome, o seu glorioso poder, tá? Parece assim, é isso aí, né? Então aquele que desceu, no caso, claro, Cristo, né, que desceu à terra, é também o mesmo que subiu, né, foi assunto ao céu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas, para preencher todas as coisas, claro, com a sua glória, com a sua presença, com o seu glorioso nome, né? É isso daí, tá bom? O verso 10. Agora nós vamos ler o verso 11. Eu pretendo terminar, se Deus assim permitir, no verso 12, tá bom? É isso aí, meus irmãos. Vamos lendo as Escrituras. Nada melhor do que ler as Escrituras. Irmã Acácia, Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe aí o Luiz, aí no Rio de Janeiro. Deus abençoe os irmãos, tá bom? Vamos estarmos aqui, lendo as Escrituras, né? Vamos lá, então. O verso 11 e o verso 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Lembra lá de conceder dons aos homens? Ou seja, ele capacitou os homens, deu habilidade aos homens para exercer, para serem ministros, né? Trabalharem no reino de Deus, para estar no serviço no reino de Deus, ou ao reino de Deus, né? Certo? Se posicionando no corpo, né? Como membros que são do corpo de Cristo, né? Lógico. Então, aí diz, qual o objetivo dele, Deus, ter dado esses dons, essas capacidades, né? Ter chamado as pessoas para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Qual é o sentido aí? Qual o objetivo? Aí ele diz aqui, no verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu quê? Serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Que bênção, que coisa. Então ele deu, então, ele mesmo concedeu isso, Deus fez, né? Deus fez isso, né? No caso, Deus, Cristo, né? Deus, né, fez isso, né? Agora, de forma específica, falando aqui, segundo o texto, Cristo fez isso, né? Ele mesmo concedeu dons, né? Ou concedeu uns para apóstolos, e aí para apóstolos, e aí vem a questão, será, pastor, que a gente até hoje tem apóstolos aí? Olha, queridos, deixa eu falar uma coisa. Eu estou muito feliz com o título que eu tenho de servo. Tá bom demais, tá? Bom demais. Tá muito bom. Eu não preciso de ser chamado de mais nada nesta minha vida. Ser servo, se alguém reconhecer que eu sou servo de Cristo, já está bom demais. Eu não mereço nada, né? Nem ser chamado de servo. Que fique claro isso.
Bom, existem apóstolos hoje? Os 12 não. Da estatura, do status dos 12 não. Não existe. E nem do status de Paulo, que é o 13º. Ele, com a missão específica, chamado apóstolo aos gentios, ou dos gentios, né? Paulo, no caso, que é o 13º. Então, do status dos 12, não. Aí não tem apóstolo. Esses que tem aqui, que recebem, ou porque a igreja deu a ele esse nome aí, esse título, ou porque ele mesmo se autodenominou apóstolo, tudo bem, né? Apóstolo, na linguagem comum do grego, significa enviado. Então, tudo bem, tá? Que alguém receba esse título. Aí pode receber o título de apóstolo ou de outros nomes, né? Mas que faz parte da mesma estatura, do mesmo status dos 12, não. Não. Os 12 foram escolhidos por Jesus Cristo e depois o Judas lá, o Iscariotes, traiu, tal, e saiu claro, lógico, morreu, né? E aí entrou lá outro para substituir, ficou bem claramente colocado lá por sorteio, orientado, claro, por Deus. Então completou os 12. Os 12 são os 12. Os 12 apóstolos não têm sucessores. Não tem essa história de ter sucessores que não tem. Biblicamente falando, não existe essa possibilidade. Então, os 12 apóstolos eram os 12 apóstolos. Fechou o negócio. E depois o 13º, que está também no status de apóstolo, reconhecido apóstolo aos gentios, com a missão especial aos gentios, de pregar o evangelho aos gentios, como Paulo realmente fez. Então é isso daí, tá? Fechou, acabou. Agora, se alguém agora é chamado apóstolo, se está errado ou está certo, não vem o caso. Desde que alguém receba o título de apóstolo agora e não queira se colocar no mesmo status dos 12, ou até mesmo de Paulo, tudo bem, ele pode receber o título de apóstolo, não tem problema, né? Até outros títulos também, mas não tem problema. Mas os 12 apóstolos foram escolhidos por Jesus Cristo e está fechado, tá? Fechou lá, são testemunhas da vida e ressurreição de Cristo, tá bom? Os 12 lá que foram escolhidos. Isso contando o substituto lá, porque Judas morreu, lógico. E também, claro, Paulo, que foi chamado posteriormente como 13º. Então, esses 13 aí, o status deles acabou. Tá? Os 12 e mais o 13º, que é Paulo. Qualquer outro apóstolo que exista é um apóstolo, um enviado, e aí está ligado à sua igreja, à sua comunidade e tal. E não estou dizendo que é certo ou errado isso, eu acho que não temos que nos preocupar com isso. Se tu ver o sentido comum da palavra lá, não está errado, tá? Só que não pode querer se colocar no mesmo status dos 12 lá, e nem de Paulo. Só isso, mais nada. Bom, e outros para profetas. Profetas aqui, no Antigo Testamento, a gente sabe que teve todo o profetismo voltado para Israel, né? Era muito claro que no Antigo Testamento o profetismo realizado em vários períodos, claro, eu tenho um contexto da era mosaica, por exemplo, lá no tempo de Moisés. Moisés era um profeta, por exemplo, o maior que já existiu possivelmente na Terra, além de outras capacidades. Mas a gente tem todo um profetismo. No tempo dos juízes tinha profeta? Tinha. No tempo do reinado, tinha profeta? Tinha. No tempo do tipo o Reino Unido, né, com ali Saul, Davi, Salomão, tinha os profetas ali. O profeta Natan, clássico, né? Samuel nem se fala. E tantos outros que trabalhavam ali no reino, ali, eram os profetas da corte, né? Depois tem a divisão das tribos em 931 a.C., e aí eu tenho os profetas que iam trabalhar, às vezes, mais
para o norte, Israel, né? Ou para o sul, Judá, os profetas que iam trabalhar num e no outro lugar, e profetas que iam trabalhar, na verdade, atendendo tanto um quanto o outro, né? Tem essas coisas também aí ao longo do período também, do período dos reis, né? Do reino, no caso agora dividido a partir de 1931, e muitos profetas ligados também à corte também, né? Mas amplia-se o leque. Depois eu tenho o período do cativeiro babilônico, eu tenho um profeta lá, tem Ezequiel dentro do cativeiro babilônico, né? Tem o próprio Daniel, né, que é um profeta, né? Depois eu tenho no contexto do Império Persa, e eu tenho também lá profeta lá também, a gente tem profeta lá, como por exemplo, Ageu, Zacarias, né? Depois mais à frente, Malaquias, né? São homens de Deus esse contexto aí, tá? E outros mais aí, tá? No período persa e tal. E aí dá aquele silêncio todo de 400 anos, e aí no Novo Testamento começa a surgir também, o João Batista, por exemplo, é um profeta, né? E aí eu tenho, no contexto da igreja, eu tenho vários profetas ali que vão assessorar a igreja, que vão trabalhar com a igreja. Paulo mesmo tem um contato, né? Com vários profetas, e vários profetas são usados para abençoar a vida de Paulo aí, e dos apóstolos, dos discípulos daquele contexto, tá bom? E agora, se esse dom terminou, parou, olha, a Bíblia não se parece ter essas definições, tá? De que isso tenha parado, não, né? Que isso tenha parado. O grande problema não é ter profeta, o grande problema é o que o profeta vai fazer com a mensagem, né? Nenhum profeta pode, jamais, em hipótese alguma, contrariar as Escrituras Sagradas. Ninguém que diz ser profeta nesse tempo pode contrariar as Escrituras Sagradas. Não existe revelação de nenhuma pessoa, nem mesmo de um ser como lá Paulo fala, né? De um ser, de um anjo que se transfigure, né? Aí, sei lá, se o inimigo se transfigurar num anjo de luz, não há nenhuma possibilidade de qualquer mensagem que vá contra as Escrituras Sagradas. Se for contra as Escrituras Sagradas, se qualquer pessoa se levantar com a mensagem profética contra as Escrituras Sagradas, ou que vai de encontro a ela, né? No caso, contra, ou que vai de encontro a ela, né? Isso é heresia, é falso profeta, tá? Simples assim. Tá? Mas eu não posso dizer, porque a Bíblia não me dá esse direito de fazer isso, dizer que não existiram profetas depois do contexto do Novo Testamento. Tá? É possível que tenha existido, sim, e é possível que existam em contextos pontuais, mas jamais qualquer tipo de mensagem profética que vá de encontro às Escrituras Sagradas, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Porque nós não vivemos mais guiados assim, desse jeito, como Israel era guiado no Antigo Testamento, o profeta como Isaías, Elias, etc, etc. Nós somos orientados, nós temos um texto bem colocado, sagrado, um texto que é a Bíblia, e é ele que nós seguimos. É esse texto aqui, Palavra de Deus, que nós seguimos. Então, há de se ter todo cuidado, há de se ter todo cuidado. Agora, eu não posso negar que nas páginas do Novo Testamento fica bem claro a atuação dos profetas, tá? Fica bem claro a atuação dos profetas, tá bom? É isso daí. Já estamos chegando aí a 9 horas, né? Outros para evangelistas. Evangelistas, o nome mesmo já diz, está implícito no nome evangelismo, né? O pregador de boas novas, né? Ele pode não ser um pastor, né? De repente ele pode ser até receber o título de missionário, né? Pode ser até também. Mas o evangelista, né? Os evangelistas, uns são chamados para evangelistas. São capacidades, dons que Deus dá aos homens, né? Para a funcionalidade da igreja, tá? E cada um deve entender qual o seu lugar, qual a sua posição, né? Se eu não sou, por exemplo, pastor, eu não devo querer ser, né? Não tem como, né? Eu vou entrar em conflito aí, no corpo de Cristo. Porque se eu não sou, eu não sou. Então, se eu não sou chamado, eu não sou. Às vezes eu sou chamado para ser um evangelista.
alguém que pregue as boas novas, né? Mas não sou um evangelista. E deu outros para, o evangelista está bem claro, né? O pregador de boas novas, o pregador do evangelho, aquele que prega o evangelho, né? Certo? Tem uma chamada para isso e às vezes é até muito confundido com os próprios missionários que existem, tá bom? O nome e tal. E outros para pastores e mestres. Alguns separam pastores e mestres. O texto aqui está dizendo pastores e mestres. Mas alguns entendem que eles estão juntos. E talvez até, em propósito, Paulo tenha colocado no final aqui do escrito lá, né, possivelmente, né, para dar essa ideia, estão juntos, né, pastores e mestres. Eu sei de uma coisa, todo pastor, ele essencialmente, ele tem que, claro, pregar e ensinar, não tem como um pastor guiar um rebanho se ele não tem a capacidade de ensinar, é muito difícil, né? Agora, também existe uma outra questão que tem que ser pontuada, é que tem alguns pastores e mestres que são, você nota que ele tem uma chamada mais profunda do ensino, tá? Ainda que todos os pastores ensinem, ainda que todos os pastores sejam professores, sejam pedagogos, digamos assim, né? A pedagogia ficou legal, né? Ainda que todos os pastores sejam pedagogos, tá? Mas a capacidade de cada um em ensinar é diferente, porque nem todos, às vezes nós temos pastores que são pastores, mas eles são mais evangelistas até, certo? Eles não são tipo mestres, doutores, eles são evangelistas, né? Eles pregam as boas novas, mas eles não foram chamados para, digamos, um aprofundamento de estudo, a ciência da coisa, né? Eu acho que está dando para entender o que eu quero dizer. Então, existe talvez essa diferença aí na forma prática do pastor. Mas, inquestionavelmente, todo pastor ele tem que ter a capacidade de ensinar. Não tem como, né? Como é que ele vai pregar, vai expor as escrituras, ele tem que ter condições de ensinar as pessoas, né? O rebanho, né? O caminho que o rebanho deve seguir. Certo? Então, é inerente ao pastor ter essa capacidade de ensinar. Agora, o grau de capacidade, aí eu acho que tem muita coisa, sim, depende muito da chamada de Deus, porque há alguns que Deus chama, né, não só para pregar as boas novas, não só para ensinar o caminho do céu e tal, aquelas coisas, mas Ele chama também para poder, tem muito a ver com ciência, com a profundidade dos textos, né, da teologia, tal, e aí parece que há uma diferença entre pastores e pastores nesse caso, mas ninguém é melhor do que ninguém, tá, gente? É só no sentido de que cada pessoa tem a sua chamada, tá? E é claro, todos os pastores têm que ter essa capacidade de ensinar, tá certo? Muito bem. E qual a ideia, então? Com vistas ao aperfeiçoamento. Então, o que Deus, o que Cristo queria? Que o seu corpo fosse aperfeiçoado, tá? Então, todo mundo trabalhando no seu lugar. Por exemplo, eu tenho o profeta, está no seu lugar. Eu tenho o pastor, ele está no seu lugar. Eu tenho o evangelista, ele está no seu lugar, né? Então, é cada um na sua posição. Cada um na sua posição no corpo. No corpo. Está falando da igreja, do corpo de Cristo. Cada um ocupando sua posição. Aí, com vistas, qual o objetivo disso? O aperfeiçoamento dos santos. Porque senão vai ter confusão, vai ter loucura, vai ter imperfeição, né? E não aperfeiçoamento, né? Então, dos santos, para o desempenho do seu serviço. Serviço de quem? Meu? Não. Serviço dele, de Deus, de Cristo, né? No corpo, no reino, né? Serviço dele, não serviço meu, serviço dele, né? Então, cada um vai se ajustar no corpo para a edificação do corpo, desse edifício, cada peça no seu lugar,
para o serviço de Cristo, é claro, o serviço de Deus, né? Para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação. Então, cada pedra viva, porque a igreja é constituída como se fosse, comparando, né, um edifício, e esse edifício ele é composto de pedras vivas. Então, cada pedra tem que estar no seu devido lugar, certo? Ninguém tem que ficar tentando tirar a pedra daqui para entrar no lugar daquela pedra lá, não, porque o lugar dela é o lugar dela, tá? Então, a mesma coisa, a analogia, né, a ideia, a ilustração do corpo, né? Cada membro tem o seu lugar. Se eu pegar aqui o meu braço aqui e colocar no lugar da minha perna direita, vai complicar tudo. Já pensou minha perna aqui e o meu braço lá? Poxa, não dá. Então, espiritualmente também, o corpo de Cristo, ele tem que estar bem ajustadinho para poder o quê? Encaixar tudo direitinho e funcionar, né? Perfeitamente isso daí. O aperfeiçoamento dos santos, entendeu? É isso daí. Amados, Deus abençoe, em nome de Jesus.